A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ministrar hoje ao seu coração mais uma palavra de fé que vai gerar a vida de Deus ao seu coração. Convide o Senhor para estar com você e entrar na fornalha. Todos nós, meu amado, passamos por momentos de lutas e de tribulações. E quase sempre oramos para que o Senhor nos livre de cada uma dessas situações. Nós oramos pedindo para que o Senhor nos tire de certo problema no trabalho ou nos tire daquela luta financeira. Evidentemente, não há nada de errado nisso. Entretanto, algumas vezes, em vez de nos tirar do problema, o Senhor quer entrar nele junto com cada um de nós. Nem sempre nós seremos poupados da luta. Mas o Senhor promete que estará conosco e lutará por nós. Se você está num quarto de hospital, peça ao Senhor que entre agora e fique com você enquanto fizer o tratamento. Nem sempre o milagre é ser livrado do problema, mas é o que Deus fará naquela situação. Pode ter certeza. Você tem passado por lutas no seu trabalho? Mas pode ser até que em vez de remover os problemas, o Senhor queira mudar as coisas ali naquele lugar. Isso pode ser algo muito mais poderoso se você estiver focado apenas em Deus trazê-lo para fora do problema. Você ficará desapontado, porque Deus não faz as coisas do nosso jeito. O Senhor não quer apenas mudar a circunstância, Ele quer mudar nós mesmos. Precisamos então de orar, não apenas para passar pela situação, mas para que possamos crescer no meio de cada uma delas, aprender a aumentar a nossa fé e sermos aperfeiçoados. Se Deus nos livrasse de tudo instantaneamente, nunca alcançaríamos nosso maior potencial. Sabe, meu amado, Deus também trabalha nas situações desconfortáveis. O Senhor quer manifestar maior glória em sua vida. Ele quer levá-lo ao ponto em que ninguém mais vai questionar o favor de Deus sobre a sua vida. Existe um milagre muito maior, viu? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é a palavra do Senhor no livro de Isaías 43, verso 2. É interessante, amado. Deus disse assim, Ele não disse assim, eu vou mantê-lo fora do fogo. Você não terá de enfrentar nenhuma inundação. Ele não falou isso. Na verdade, Ele está afirmando que haverá inundações e muito fogo, adversidades, muitas coisas que não entendemos virão sobre as nossas vidas. Mas a chave desse versículo que eu acabei de ler é que Ele estará conosco, com cada um de nós, no meio de tudo isso. É um milagre muito mais extraordinário passar pelo fogo e não se queimar do que ser livrado de passar por ele. Convide o Senhor para passar pelo rio junto com você. Pode ser que você esteja tentando sair do fogo, de algo que Deus deseja que você atravesse. Quando nós estamos constantemente tentando ser livrados de uma situação, tornamos-nos pessoas ansiosas. Mas quando você pede que Deus entre na circunstância, você pode entrar no descanso do Senhor. Aleluia! Não lute, meu amado, contra o processo. Convide o Senhor para entrar no meio do fogo com você. Lá no Salmo 41, verso 3, o Senhor promete nos assistir no leito da enfermidade e da doença. Ele vai afofar a nossa cama. Essa é uma expressão muito afetuosa de alguém que está ali bem perto de você cuidando da sua vida. Eu sei que você quer ser curado e há promessa de cura também. Mas enquanto isso, meu amado, convide o Senhor para afofar a sua cama, como a mãe prepara ali o leito para o seu filho se deitar. Ali você vai se sentir o Senhor capacitando no meio da dificuldade, concedendo-lhe mais do seu favor sobre a sua vida. No Salmo 23, verso 4, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam.
Quando você convida o Senhor para atravessar o vale com você, então haverá um sorriso do céu no meio da dificuldade. Haverá um canto de louvor à meia-noite, como aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão. Nós precisamos, amados, aprender esse princípio de chamarmos Deus para o meio de nossas adversidades. Quando nós aprendemos isso, conseguimos passar por vales escuros e todo tipo de adversidade. Você estará apenas orando: Deus, me tire daqui. Você não vai estar só orando assim: Deus, me tire daqui. Você sabe que Deus está ali com você. Oh, aleluia! Em vez de apenas tentar sair do vale, sair do problema, sair do fogo, você começar a dizer: Pai, deixe-me sentir a sua presença no fogo, mostra-me a sua grandeza nesse problema. Então você terá uma paz que ultrapassa todo entendimento da sua vida. Sentirá alegria quando outros desencorajados e uma esperança que não pode ser destruída. Haverá uma forte expectativa de coisas boas que vão acontecer na sua vida. Eu quero falar sobre a fornalha ardente. Em Daniel capítulo 3, nós temos uma história de 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. E a escritura, ela diz que esses 3 jovens hebreus não se curvaram diante dos ídolos de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito. Então o rei ficou tão furioso que ameaçou jogá-los em uma fornalha ardente. E os jovens disseram: ó rei, não estamos preocupados, sabemos que o nosso Deus nos livrará. E com isso o rei ficou mais furioso do que ele já estava. Então ele mandou que os guardas aquecessem ali a fornalha 7 vezes mais. Porque Deus fez o rei ali aquecer o fogo ainda mais? Porque ele queria que o milagre fosse ainda maior. Aleluia! Ele queria que as chances fossem completamente contra aqueles 3 jovens. O fato, meu amado, é que Deus poderia mantê-los afastados do fogo. Ele é Deus. Ele abriu o mar vermelho e não queria problema para ele ajudar esses 3 jovens ali a escaparem. Não era problema para Deus. Mas Deus não nos livra de todo o fogo. Às vezes, meu amado, Ele nos leva através do fogo. Mas existe uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? É que Deus sabe como nos fazer a prova de fogo. É isso mesmo. Deus não remove todas as situações negativas da nossa vida. Na verdade, Ele usa as adversidades para o cumprimento do seu propósito nas nossas vidas. Nós nunca conheceríamos o seu poder se nunca fôssemos lançados na fornalha. Você não o conhecia como Jeová Rafá, o Senhor que cura, se nunca tivesse sido curado. Não saberíamos que Ele pode mover montanhas se nunca enfrentássemos grandes obstáculos. O inimigo pode ter acendido o fogo 7 vezes mais. Ele, porém, não fez isso sem a permissão de Deus. O Senhor não está no controle apenas da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Em vez então de reclamar sobre o incêndio, comece a convidar o Senhor para o fogo. Se o Senhor está com você, meu amado, você não pode ser derrotado. Você e Deus são sempre a maioria. Deus não está limitado pelo fogo, pelas inundações, pelas fomes, pelas pestes que surgem. Com certeza, meu amado, não foi o Senhor quem enviou as dificuldades, mas Ele certamente as permitiu, porque tem um propósito para cumprir na sua vida. Aleluia! Ele quer mostrar, meu amado, a glória dEle, o poder dEle, através de você, para que todos conheçam a sua graça. Sem grandes testes, você não terá um grande testemunho. Sem grandes batalhas, não venceremos grandes vitórias. Aqueles jovens fizeram uma declaração de fé. Eles disseram: se o Senhor nosso Deus, a quem adoramos, quiser, poderá nos salvar e nos livrar dessa fornalha e da força do seu poder, ó Rei. Mas depois eles falaram algo ainda mais poderoso. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus,
nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Isso está lá em Daniel capítulo 3, versículo 18, você pode conferir. Esse é o tipo de crente que deixa o diabo enlouquecido, furioso. Quando você consegue dizer: Pai, é nisso que eu acredito, é isso que eu espero que aconteça, mas Deus, mesmo que não funcione do meu jeito, eu ainda vou te louvar, vou continuar te servindo e vou perseguir os meus sonhos e os sonhos do Senhor na minha vida. Essa atitude chama a atenção de Deus. Em outras palavras, amado, você está dizendo assim, ó: seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. O rei mandou ali os soldados amarrarem as mãos e os pés daqueles 3 jovens com cordas e então lançou lá na fornalha. A fornalha, ela estava tão quente que as labaredas mataram aqueles soldados que estavam, quando chegaram na porta para jogar os jovens lá dentro. Isso parecia o fim. Mas a glória de Deus, mas glória a Deus, né? Porque nem o homem, nem o diabo tem a palavra final em coisa alguma. Isso que é importante. Deus tem um tempo. O rei veio verificá-lo, depois passou um tempo ali, e ali ele olhou pela janela e ficou perplexo. E ele disse: nós não lancemos 3 homens atados dentro do fogo? Porém, eu vejo um 4º homem andando com ele solto, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um dos filhos dos deuses. Meu amado, pode ser que Deus permita que você passe pelo fogo, mas não se preocupe, Ele entrará no fogo com você. Ele vai ajudá-lo a superar o que parecia impossível. Ele é o 4º homem na fornalha. Aqueles jovens entenderam esse princípio de que nem sempre o Senhor nos mantém afastado do fogo, mas Ele sempre entra na fornalha conosco. O rei disse: não jogamos 3 homens presos, mas eu vejo 4 homens soltos. Quando aqueles 3 jovens saíram, a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os prendiam. Isso é fascinante, né? Só as cordas queimaram. O que essas cordas simbolizam então nas nossas vidas? Essas cordas, meus amados, são as limitações que o diabo tenta lançar para nos prender. Essas cordas, elas representam medo, representam ansiedade. Quando você sair desta dificuldade pelo qual você está passando, as únicas coisas que vão desaparecer serão as limitações que estão atando você. O fogo vai queimar o medo, o fogo vai queimar essa mentalidade negativa, esses relacionamentos destrutivos, e você sairá livre, ousado, confiante, vitorioso, saudável, pronto para cumprir o grande propósito de Deus na sua vida. Sabe o que devemos fazer? Passarmos para o outro lado. Eu quero contar a história aqui. Marcos 4,35 diz assim: o Senhor disse aos seus discípulos: passamos para outra margem. Você conhece a história. No meio do lago veio uma grande tempestade, estavam a ponto de naufragar, e o Senhor disse: passemos para o meio do mar para naufragarmos. Ele falou isso aí? O Senhor já havia determinado que eles chegariam no destino, não naufragariam no meio do mar, mas o Senhor queria que eles passassem no meio da tempestade. Nossa fé, amados, é sempre baseada na palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que no meio da tempestade, somente podemos vencer o medo e o pânico se tivermos clareza a respeito da palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor fala, Ele cumpre a sua palavra. Os discípulos tinham ouvido o Senhor dizer essas palavras, portanto, o destino deles era a outra margem, e não a morte no meio do mar. Jesus não disse que a viagem seria calma e fácil, mas Ele garantiu que chegariam ao destino. A palavra de Deus, ela não promete uma vida sem luta e sem tempestade, mas nos promete uma vida de vitória no meio da luta. Havia uma tempestade, mas o Senhor estava com eles no barco. Nós também não estamos navegando sozinhos, meu amado. Ele está conosco no barco. Creia nisso. Então nós devemos fazer o quê? Nós devemos experimentar a presença do Senhor, que essa presença nos livra de todo medo. Davi diz que
ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, lá no Salmo 23, verso 4. Não porque o vale seria um caminho maravilhoso, não porque a circunstância seria fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus estava com ele. Tu estás comigo, aleluia. Esse deve ser o seu grito no meio da tempestade. O Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estaria. Ele também disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos, eles se entregaram ao medo porque esqueceram de que Jesus estava com eles. Mas olha que coisa interessante. Enquanto a tempestade rugia com toda aquela fúria, Jesus estava lá na polpa do barco dormindo um sono profundo. Jesus sabia que a tempestade viria e mesmo assim ele foi dormir. Então, amados, os discípulos deveriam saber que o Senhor não abandonaria eles, mas estava demonstrando como devemos lidar com as tempestades da vida. No meio da luta, cada um de nós precisamos crer e descansar no Senhor. A palavra que o Senhor usou para repreender o vento e o mar é a mesma que ele usou para expulsar os demônios. Isso dá indicação de que essa tempestade não era algo comum, mas um enviado de Satanás. Nossa maior tentação, amados, é tentar que as tempestades que vêm sobre a nossa vida são apenas eventos naturais que vêm. Quando as tempestades acontecem em nossas vidas, elas sempre são o resultado da atuação de espíritos malignos. Você precisa ter clareza da sua guerra. Você percebe que há coisas acontecendo as quais você não sabe explicar na sua vida. Em vez de ir para frente, você está indo para trás. Aqueles que não merecem o sucesso estão superando, enquanto você está sendo tirado da sua posição. Há um problema que tem se tornado teimoso e não quer ir embora na sua vida. Alguém está sendo governado por forças contrárias à sua vontade. Quando surge um ódio repentino entre o marido e mulher, quando um aluno brilhante, repetidas vezes, não consegue se sair bem durante o exame que ele está fazendo, quando uma pessoa normalmente feliz torna-se cada vez mais triste e deprimida, quando uma criança que sempre foi obediente, de repente torna-se desobediente, quando você se vê escravizado por um hábito que você não pode controlar, não se iluda. As tempestades são produzidas por espíritos malignos que atuam nos ares. Você pode usar da sua autoridade para amaldiçoar o vento e calar o mar. É somente no meio da tempestade que podemos conhecer quem de fato é o Senhor nas nossas vidas. É em momentos de crise que nós realmente compreendemos quem é Jesus. Aleluia! Se você, meu amado, colocar a sua fé e a sua confiança no Senhor, você terá uma relação mais profunda com Ele quando a tempestade acabar. Jesus está nos dizendo para viver pela fé e não pelo medo. No meio da tempestade, você pode experimentar um grande milagre, porque Ele está presente no barco da sua vida. Não temas os ventos do mal, nem o mar da morte, pois o Senhor da vida, Ele tem o controle de tudo. Meu amado, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que essa palavra ela possa se tornar rema dentro de você, uma palavra viva dentro de você. Se você tem gostado dessa palavra que nós temos compartilhado, compartilhe você também com aquelas pessoas que você ama. Você pode se inscrever no canal YouTube Claudemir Ribeiro e acionar ali o sininho para receber as nossas publicações e seguir também lá no Instagram Claudemir Ribeiro. Deus te abençoe.